nos escutam, o Senhor possa continuar falando ao seu coração num dia muito importante, como falou, onde um povo, um grande número de pessoas esteve intercedendo, esteve jejuando com um só propósito, em um só sentido, com um só coração. Um quebrantamento nacional, o arrependimento, espero que genuíno, buscando o favor de Deus, o perdão de Deus, e isso agrada ao coração do Senhor. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você está nos escutando, que bom que nessa oportunidade você escolheu estar... Obrigado. Deixa que eu pego. Você escolheu estar com a sua família ou sozinho, não sei como você está me escutando ou me assistindo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando ao seu coração. Feche seus olhos aonde você está aí. Não sei, talvez você esteja sentado, talvez você esteja de pé. Talvez quando você escutar essa mensagem, você vai estar dirigindo, você vai estar fazendo qualquer outra coisa, mas se você puder fechar os seus olhos, claro, se você não estiver dirigindo, mas se você puder fechar os seus olhos nessa hora, eu te convido a fechar os olhos. Mas por que fechar os olhos? Para que nada roube a sua atenção, para que você possa plenamente fixar a sua atenção no Senhor e falar com Ele agora. Pai, nós te pedimos que nós possamos ouvir a Tua voz, que não sejam apenas palavras repetidas ou sem sentido, mas que seja algo que venha do seu trono, do seu coração. Ó Deus, que seja algo que venha transformar a nossa mente, ó Deus, de modo a nos aperfeiçoar, nos fazer mais parecido com o Senhor, caminhando, seguindo pelo caminho a qual o Senhor tem nos determinado. Jesus, fala aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, que está aqui na igreja, mas está em cada casa, em cada lugar, ó Deus, a qual os Teus filhos estão prestando atenção neste culto, participando conosco neste culto online, mas que em cada casa ele se multiplica, Jesus, de modo a agradar o Teu coração. E nós amamos sentir a Tua presença, nós amamos ouvir a Tua voz, nós amamos ser tocados pelo Senhor. Então que seja assim, Deus, que seja assim mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você abrisse comigo em 2 Crônicas. Talvez você ainda está com a sua Bíblia aberta, que o Filipão falou sobre 2 Crônicas também. Mas nós vamos ao capítulo 20 agora. Vamos ao capítulo 20 e nós vamos ler apenas alguns versículos desse capítulo. E nós vamos tirar algumas lições. Então, não feche sua Bíblia. Nós vamos lendo, daqui a pouco nós vamos em Salmos, também nós vamos em Efésios. Mas você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Quero te dar um tempinho, né? Caso de você ainda não está com a sua Bíblia. Então vá lá, pega a sua Bíblia, né? Chama as pessoas que estão na sua casa. Olha, vamos lá assistir. A palavra hoje vai ser rapidinha, né? Vamos lá assistir um pouquinho, vamos escutar o que o Senhor tem para esse dia. Se isso não for te atrapalhar, poste lá na sua rede social o link, né, desse culto ao vivo, para que pessoas possam ter acesso ao que nós vamos estar conversando agora. Bem, espero que você já tenha aberto aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 1. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. E eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar.
cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, algo parecido com o que nós estamos vendo aconteceu lá naquela cidade de Judá. Um perigo se chegou naquele lugar, trazendo uma certa insegurança, instabilidade, um medo tomou o coração daquele povo, daquele rei aqui citado. Então uma solução, algo veio ao coração de Josafá e convocou um jejum nacional. Foram aos pés do Senhor. E a partir daí nós vamos ler depois, quando nós terminarmos esse culto, te convido a ler esse capítulo completo. Ele começa a orar e falar com o Senhor. E nós vamos agora no versículo 12. Aí é o finalzinho dessa oração. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti, e todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo, reunido em assembleia, e falou o profeta: prestai atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa da grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Então, Josafá, nessa oração, ele fala com o Senhor: olha, nós não temos força para lutar contra esse exército que se aproxima, contra esse perigo. Nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa era vista: não somente o rei, mas o povo, todo o povo, homens, mulheres e até mesmo crianças, se dispuseram diante do Senhor e diante dele buscavam uma direção para tamanho problema, para tamanho perigo. Quando eu leio, eu me lembro de alguns vídeos que nós temos recebido de crianças que têm orado pelo coronavírus. Eles nem sabem direito o que é, mas existe um mal e que tem os impedido de ir às suas escolas, à sua igreja, a receber a visita dos seus amigos e poder visitá-los também, descer para o play para brincar. Enfim, eles sabem que algo está errado e eles querem que isso se vá, e eles têm orado. E nós temos orado, buscado do Senhor a direção. E o Senhor fala através daquele homem de Deus: olha, essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Vocês procuraram a ajuda certa, vocês procuraram a solução correta, vocês vieram a mim e eu atenderei o seu clamor. Vamos ao versículo 20. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto. Ao saírem, o rei Josafá colocou em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e os moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon e de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Não feche ainda a sua Bíblia. Eles saíram, e não só com armas e lanças,
mas eles saíram em nome do exército, do Senhor dos Exércitos, o Deus do Altíssimo, Yahvé. E eles colocaram diante do povo, diante do exército, homens para louvar ao Senhor e adorá-lo, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles começaram a louvar, quando eles começaram no início desse cântico, nenhum homem do exército inimigo tinha sido derrotado ainda. O perigo ainda era iminente. O clima de estabilidade fisicamente era o mesmo, mas eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam confiando plenamente no Senhor e eles foram atendendo um pedido daquele homem, daquele rei, e foram na frente, louvando e adorando ao Senhor, declarando a sua misericórdia, declarando a sua benignidade e rendendo graças a Deus. Por isso, amados, por isso, queridão, por isso, mulher de Deus, jovem, adolescente, se nesses dias você não tem encontrado motivos para louvar ao Senhor, não espere o problema acabar. Não espere a doença cessar. Não espere o escape de Deus. Não espere o mundo físico corresponder às suas orações. Mas comece hoje, agora, a exaltar o nome do Senhor, porque Ele é. Quando Moisés é enviado a Faraó para libertar o povo, ele pergunta: quem eu vou dizer que me enviou? E ele diz só apenas: diga, o eu sou me enviou. Ele é. Antes desse problema, ele é. Ele continuará sendo. E ele sempre, sempre há de ser um Deus altíssimo, autor e consumador da sua fé. E a fé não está embasada no que nós podemos tocar ou ver. Está embasada no que nós esperamos. Naquilo em que nós confiamos que se tornará real. Então, no que você crê? Você crê no Deus Altíssimo, que nunca perde o controle de nada, o grande eu sou, digno de ser exaltado e adorado, mesmo se nada acontecer mais, Ele continua sendo digno da sua adoração. Mas Ele é misericordioso. Eu creio que algo acontecerá. Eu creio no escape de Deus. Eu creio na solução vinda do Senhor. E eles estavam ali, a palavra diz que enquanto eles adoravam, o exército inimigo estava sendo destruído. Vamos agora para o versículo 27, mais tarde. Versículo 27, ainda no capítulo 20 de 2 Crônicas. Mais tarde, ainda sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos, exultantes para Jerusalém. Porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras das suas terras. Eles voltaram exultantes, eles voltaram alegres, eles voltaram regozijando-se com muita alegria em seu coração, porque Deus tinha vencido no lugar deles aquela guerra. Aquele perigo eminente não era mais visto. Pelo contrário, ele já tinha ido lá naquela região onde os mortos se enfileiravam para pegar os seus desposos, pegar as suas riquezas, pegar aquilo que eles tinham ali de riquezas e trouxeram para o seu arraial. Eles puderam colher o resultado dessa guerra. Guerra essa que eles não precisaram levantar nenhuma lança, nenhuma arma, se disporem nem trocar murros com ninguém. Apenas adoraram e louvaram o santo nome do Senhor e voltaram exultantes para a sua casa. E isso acontece com aqueles que reconhecem em Deus, sabe?
a resolução de um problema que antes era impossível. Não se engane, pode, não sei se acontecerá, Deus ainda não me revelou, pode ser que amanhã caia uma chuva e essa chuva venha a curar a muitas pessoas e a todas as pessoas e varrer de toda a terra esse vírus mortal e cruel. Mas ainda assim existirão pessoas que não atribuirão ao Senhor tamanho feito, sabe? Tamanho milagre. Buscarão cientificamente comprovações para responder o motivo de tal coisa e não atribuindo ao Senhor. Então, não se espante se isso viesse a acontecer. Mas esse povo não. Esse povo voltou exultando em alegria, regozijando, adorando ao Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para a continuidade desse texto e que nós temos que acender vários sinais de alertas em nossa vida. Versículo 32. Como asa, isso aí, versículo 32 do mesmo capítulo 20. Como Asa, seu pai, havia procedido antes, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente a Deus, ao Deus dos seus pais. Por mais que Josafá tenha continuado, permanecido em Deus, alguma coisa faltou. O povo ainda não tinha entendido quem era o Senhor, não tinha ainda disposto seu coração, não tinha resolvido, não tinha tomado a atitude de plenamente e somente adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor Altíssimo e plenamente dobrarem os seus corações a Ele. Os deuses pagãos ainda continuavam erguidos no meio do povo. O mesmo povo que talvez estava ali, aqueles mesmos homens que talvez estavam ali no momento de jejum e de consagração, buscando em Deus a sua resposta, outrora estava diante de estátuas, de deuses pagãos, devotando a Ele a sua fé, a sua vida, entregando a Ele sacrifícios, deuses esses que não seriam capazes de derrotar os moabitas, aquele exército maligno e mortal contra aquele povo. E talvez você pense assim: puxa vida, nesse tempo muitas pessoas estão orando mais, nesse tempo muitas pessoas estão pensando em Deus, mas este não foi o primeiro problema que assolou a humanidade. Já vimos gripes espanholas, gripes suínas, um monte de outras coisas, dengue, chikungunya, que aterrorizou a população. Talvez não nesse nível, e talvez também não nesse grau, mas aterrorizou. E quando tudo passa, quando a paz vem, os outros ídolos voltam a ser procurados. Os altares ainda estão erguidos. Aquilo que era importante antes continua sendo importante. E o Senhor, mais uma vez, é trocado por qualquer outra coisa. Talvez por um bezerro de ouro. Talvez por outra relíquia. Talvez pelo amor ao dinheiro. Pela vida desregrada. Uma vida de pecado inconsequente. Sem se importar se Deus está ou não vendo. Hoje as pessoas estão orando por todos os lugares. Se estão orando por todos os lugares é porque creem que Deus está em todos os lugares. E quando pecam, não têm essa consciência de que Deus está em todos os lugares. Nós estamos sendo vistos pelo Senhor. E isso deveria te causar temor. Aonde nós estamos apoiando a nossa fé? Estamos tratando o Senhor como algo místico, um amuleto. Sangue de Jesus tem poder, ando com a minha Bíblia agora, porque nenhum mal vai se achegar. Não!
O Salmo 91 aberto na sua prateleira não te trará proteção nenhuma se você não ler e aplicá-lo na sua vida. Tem um vídeo aí no canal da igreja, Salmo 91 não é um amuleto. Se você não viu, veja, assista. A palavra, se não aplicada em sua vida, não tem poder na sua vida. Você pode ler esse livro de trás para frente, de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás, de cabeça para baixo, decorar. Se não aplicá-la, não tem poder nenhum na sua vida. Josafá, ele foi até o final e Deus deixou relatado aqui que ele teve sim atitudes boas, mas Deus não ocultou que existira mais coisas para que se pudesse ser feito. Existiam ainda corações que não tinham entendido o que tinha acontecido. E quando tudo isso passar, querido, quem roubará, quem será o dono do seu tempo? E quando isso tudo passar? Você que tem sentido saudade de estar em sua igreja, será que as mesmas desculpas voltarão a ser dadas para que você não congregue, para que você não trabalhe para o Senhor, para que você não ore, para que você não leia a palavra? Será que as mesmas práticas voltarão a ser uma realidade na sua vida? Será que, a sua vida desregrada, sem se preocupar com o que o Senhor acha ao seu respeito, ou não fazendo nada para que isso possa ser mudado, será que isso vai voltar? Existem altares sendo construídos, altares que têm um nome de fé, altares que têm nomes bonitos, mas não estão em Deus. Quando estamos num altar erguido diante de Deus, nós cremos que dele virá o escape, dele virá o socorro, mas esse altar continuará erguido se o escape ou o socorro não vier. Embasado em que nós temos construído o nosso altar, o seu altar? Quais são as práticas que estarão evidentes na sua vida quando tudo isso passar? Porque vai passar. Porque vai passar. Talvez de uma maneira menos caótica e até mais breve que você pensa. Vai passar. Ou mais demorada e até mais dolorida do que você pensa. Mas vai passar. E quando isso passar, querido, você orará pelos enfermos com a mesma intensidade? Em você, que hoje tem buscado mais ao Senhor, um Deus que é até desconhecido a você, esse relacionamento com Ele pode e deve continuar, mesmo depois, em tempo de paz. Vamos em Salmos, capítulo 139. O versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, ó Eterno, e já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Amados, em tempo de crise, inúmeras alianças com o Senhor são feitas. Promessas de que uma vida diferente serão levadas daqui por diante. Buscando em Deus favor.
entregando-se por completo. E depois, fugimos da presença de Deus, fugimos das pessoas da igreja, não atendemos os telefones, ignoramos as mensagens no celular. Buscamos não estar mais sozinhos para não ouvirmos mais a voz de Deus nos chamando. Ei, você tem uma aliança comigo. Talvez nesses dias, amados, você se lembrou de algumas alianças que você fez com o Senhor e que quebrou e que não foi fiel. Mas Deus te conhece. Deus sabe quando você se assenta ou se levanta. Sabe as palavras que virão da sua boca, mesmo antes de você externá-las. E o salmista diz: para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu posso correr da tua presença? E eu te digo, em lugar nenhum. O isolamento social, seja ele, de qual forma for, pode te livrar, talvez, de até pegar um vírus, de se esconder de alguém, mas não do Senhor. Ele tem visto você, e mais do que você por fora, você por dentro. Você pode enganar qualquer pessoa, indo para qualquer lugar, levantando as suas mãos, dizendo quem Deus é, mas Deus sabe no seu coração quem é Deus, quem é Ele em você e para você. Portanto, amados, é tempo sim de arrependimento, de quebrantamento, de voltarmos no lugar onde nós caímos, pedir perdão, nos arrepender e depois sim elevar as nossas mãos para interceder e depois sim erguer a nossa voz e declarar as coisas do reino. Porque senão, amados, serão palavras vazias. No finalzinho desse salmo, no capítulo 139 ainda, só que no versículo 23, o salmista pede que o Senhor faça uma análise em seu coração. Pensa isso. Olha, Deus, vê se em mim, aqui na minha Bíblia, na minha versão, que é a King James, ele usa uma palavra, se há algum sentimento funesto. Funesto. E eu fui no dicionário para ver o que é isso. Era em mim há algum sentimento que causa a morte, sentimento que é fatal, sentimento que é mortal. Talvez na sua Bíblia está dizendo, veja se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que desagrada ao coração de Deus. É um momento de analisarmos. Às vezes nós olhamos para os noticiários, para fora das nossas casas e vimos um local devastado, arruinado, e nós não percebemos que isso reflete o que está no seu coração. Arruinado, doente, contaminado, e muitas vezes contaminando outras pessoas, com palavras que destroem. Mas chegou o tempo de restauração na sua vida. Esse tempo de quebrantamento, mais do que trazer um impacto externo, trará um impacto interno no seu coração. Não somente os noticiários serão diferentes, de modo a trazer uma cura, de modo a trazer uma restauração da normalidade das coisas, mas uma nova realidade será percebida também no seu coração. As suas palavras devem ser diferentes, a sua oração deve ser diferente. As pessoas que moram com você devem perceber que alguém diferente nasceu ou renasceu ou ressurgiu. Aquele que falava sobre o Senhor, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Alguém diferente, restaurado, renovado, quebrantado diante de Deus. Isso será uma realidade na sua casa e eu profetizo isso na sua vida. Mais importante do que uma cura física é uma cura no seu interior, na sua alma, no seu espírito. Porque se o teu espírito está doente, a sua conexão com o Senhor vai estar comprometida. E você precisa entender isso.
Na mesma intensidade que você busca por uma cura física, você deve, ainda mais intensidade, você deve buscar uma cura espiritual, uma cura na sua alma. Você pode ser curado hoje. Hoje. Mas eu não consigo. Lembra de 2 Crônicas? Essa não é uma guerra sua. Essa é uma guerra do Senhor. Jesus foi sacrificado, humilhado, para que você fosse restaurado, para que você fosse liberto, para que você fosse curado. E não associe isso a uma vida no fora, nas ruas. Isso significa algo que está dentro de você. Isso significa que acabou o tempo de amargura no seu coração. Porque os problemas serão solucionados? Não, porque apesar dos problemas ainda não terem sido solucionados, você encontra em Deus motivo de sorrir, motivo para cantar, motivo para se alegrar, motivo para estar em sua companhia. Ei, levanta essa cabeça, coloca um sorriso no seu rosto e para de olhar para o que está externo. Primeiro se preocupe com o que está dentro do seu coração. É para isso que serve um jejum. É de dentro para fora e não de fora para dentro. É de dentro para fora. É algo que vem de dentro. Então pare de olhar para fora. Não ligue a sua televisão buscando: eu jejuei, cadê as boas notícias? Não, ajoelhe-se e pergunte ao Senhor: eu estou diferente? Eu mudei o suficiente? Sonda Jesus, sonda Espírito Santo. Ainda existe algo que eu precise sacrificar, retirar da minha vida? Eu não quero. Ei, mentiroso, pare de mentir. Nós costumamos dar nomes carinhosos para as coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão. É só uma mentirinha, é só uma olhadinha para uma mulher, sabe? É só um pecadinho, é só um dinheirinho. Sabe por que você chama disso? Porque você não está disposto ou disposta a abrir mão, a renunciar. Porque senão, esse dinheirinho seria um incômodo profundo no seu coração, algo enorme que você não conseguiria dormir sem antes se retratar. Sabe essa mentirinha? Você não vai conseguir dormir no dia que você mentir e não pedir perdão a Deus. É isso. Poxa vida, num tempo de luta dessa, eu esperava que o pastor viria com uma palavra agora dizendo que amanhã todo mundo seria curado. Amados, isso é mais profundo, isso é ainda mais importante. Isso significa, uma transformação completa dentro do seu coração, que trará impacto no ambiente a qual você está inserido. As pessoas olharão para você e encontrarão paz em tempos de luta. Você colocará suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque dentro de você já foi curado. Amado, olhe para o povo no deserto, olhe o povo no Egito. Jesus chama alguém, prepara alguém, sem um pensamento de escravo para libertar escravos. Deus quer tirar esse pensamento enfermo do seu coração, da sua mente. Esse sentimento de que você não é capaz, de que você não consegue vencer, que você não consegue avançar em intimidade, que você não consegue ir mais profundo. Deus quer tirar essas coisas do seu coração para que você possa gerar isso em outros corações através do Espírito de Deus. É um momento muito importante do seu filho entender, por exemplo, que você, pai, o ama mais do que o seu serviço. E quando isso acabar, ele precisa continuar vendo o seu amor acima de qualquer serviço. Vocês estão entendendo? Muitos pais trabalhavam incessantemente e quando voltavam para suas casas sequer viam seus filhos acordados.
E hoje tem mais tempo de estarem com eles. E aí talvez alguns filhos até se surpreendam. Nossa, como é bom estar com meu pai, com a minha mãe. Nossa, como é bom ter a companhia deles, poder conversar. Amados, priorize essas coisas quando tudo isso acabar. As boas práticas precisam permanecer, serem cultivadas. Você precisa perseverar. Eu falei que nós iríamos em Efésios, e eu quero ir em Efésios com você também. Efésios no capítulo 4. Efésios 4, capítulo 4, versículo 17. Só me engasguei, estou bem. Hã? Foi a água que me fez engasgar. Hã? Hoje a pessoa já está, oh meu Deus! Não tem conexão, não tem transmissão. E todos que estão aqui estão a 1 metro de mim, mas eu estou bem também, graças a Deus. Hã? Bem mais. Espero que você tenha achado Efésios capítulo 4, versículo 17. E diz assim: sendo assim eu vos afirmo, e nisso e no Senhor insisto, para que não vivais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste com Cristo. Se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos vestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Estremecei a ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Olha só, motorista, você vai dirigir melhor. Sabe, você que não consegue controlar a sua língua, você vai conseguir controlá-la. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comuniquem graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. É isso que Deus espera de você. É isso que o Espírito Santo tem falado no seu coração. No dia de jejum, existe a importância de olharmos para dentro dos nossos corações e analisarmos se há em nós algum caminho mau. E depois, uma autoanálise para vermos, para chegarmos à conclusão
se as minhas atitudes refletem um novo homem em Deus ou um velho homem caído. Eu te faço essa pergunta. O que as suas palavras revelam nos dias de hoje? Os céus. Se não, mude o seu jeito de falar. O seu comportamento hoje revela quem Deus é? Se não, mude a sua forma de se comportar. Os seus pensamentos refletem a presença de Deus que está dentro de você, que já o confessou como Cristo, você que ama e tem guardado a sua palavra. Os seus pensamentos refletem essa presença? Não? Então algo precisa mudar na sua vida. Porque se Cristo está dentro de você, você deveria estar sendo transformado por Ele. A presença de Deus é notória. A presença de Deus te transforma. A presença de Deus te faz alguém melhor. A presença de Deus te capacita. A presença de Deus te fortalece. A presença de Deus te enche de paz. A presença de Deus te faz alguém melhor. A presença de Deus te faz sonhar. A presença de Deus te faz planejar. A presença de Deus te faz fluir. E não somente andar. E muito menos se arrastar. A presença de Deus é algo importante, a qual nós deveríamos nos preocupar e devemos nos preocupar todos os dias da nossa vida, e não só quando o inimigo é forte demais para vencermos. Todos os dias da nossa vida, e não só quando o exército é maior do que a nossa capacidade de lutar. Todos os dias, e não só quando uma doença bate na sua porta, te demonstrando que você não é tão autossuficiente de modo a te trazer livramento nesta ocasião. Quando tudo isso acabar, quais serão os deuses que serão adorados pelo Senhor? Ah não, Deus Altíssimo, é mesmo? Faça um autoexame. Veja se Deus está em primeiro lugar na sua vida. Ah, está? Por que você continua mentindo? Por que você continua adulterando? Eu nunca traí a minha esposa ou meu esposo, tem certeza aí com os seus olhos? E com a sua conversa fiada? Você nunca traiu a Deus? Tem certeza? Quantas vezes você o negou na roda dos seus amigos? Quantas vezes você abriu a mão de fazer certo e fez o errado para trazer para você algum tipo de benefício? Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é o seu Deus. A sua carteira pertence ao Senhor. Seja fiel. A minha carteira pertence a Deus. Você viu a palavra falando em Efésios sobre a necessidade de trabalharmos de bom modo a ajudar as pessoas que estão à necessidade? Esse é o seu momento de exercer isso. Está sobrando para você? Você tem um jeito de ajudar alguém? Não se detenha. Ajude o próximo. O pecado não é só apenas o que você faz, mas também aquilo que você não faz e que você sabe que deveria estar fazendo. Essa semana, amados, você que nos ouve, nós vamos lançar um programa para ajudarmos famílias distribuindo cestas básicas. Algumas coisas já estão acontecendo, mas nós estamos pensando em algo que possa abranger mais pessoas. Um monte de gente está sem trabalhar há dias e está sem ter o que comer na sua casa. Ei, leia Efésios, capítulo 4, nos versículos, partindo do versículo 17, e nós vamos ver regras de conduta que revelarão quem Deus é para você. Vamos mudar?
Vamos mudar?